Olá, Itavuano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção do texto da aula passada e das questões. Então, na página 102 tem o texto sobre o câncer, que traz assim: o Instituto Nacional do Câncer, INCA, realizou um estudo que aponta uma estimativa de 1,2 milhão de casos novos da doença no Brasil para o período de 2018 a 2019. Segundo esse estudo, de cada 10 casos de câncer, 3 estão relacionados ao estilo de vida das pessoas. Hábitos como o consumo de álcool, a exposição excessiva ao sol, o tabagismo, o sedentarismo e também a obesidade podem contribuir para o aumento da incidência da doença. Influência dos hábitos de vida no desenvolvimento do câncer. Desde 1970, uma fantástica quantidade de informações a respeito das células cancerosas, seu crescimento e sua propagação tem sido obtida. Talvez a descoberta mais notável seja que o câncer é causado, primeiramente, por modificações adquiridas por fatores externos e não como uma doença genética passada de geração a geração. Essas modificações são principalmente mutações no DNA das células somáticas que se propagam por mitose, tipo de divisão celular. As células cancerosas diferem das normais de duas formas principais. Primeiro, as células cancerosas perdem o controle sobre a divisão celular, dividem-se mais ou menos continuamente e finalmente formam tumores, grandes massas de células. Quando o médico consegue apalpar um tumor ou observá-lo por raio-x, ultrassom ou tomografia, ele já contém milhões de células. A segunda e mais temerosa característica de células cancerosas consiste na capacidade de invadir os tecidos vizinhos e propagar-se para outras partes do corpo. Essa propagação de câncer é chamada de metástase. Então, aí tem as atividades. Qual é a relação entre o câncer e a divisão celular? Bom, as células cancerosas, pessoal, são células que sofreram mutações. E ao se dividirem por mitose, que é o tipo de divisão celular, é um dos tipos, passam suas mutações para as células filhas. Porque mitose vai gerar células filhas. Então, se ela tem essa mutação, ela vai passar para as células filhas, que por sua vez também se dividirão, passando as mutações adiante. Uma vez que as mutações interferem no controle da divisão celular, a multiplicação das células continua a ocorrer desordenadamente. Com o tempo, forma-se uma massa de célula com mutações, que é o tumor. O tumor nada mais é do que muitas células que têm mutação, que pode invadir tecidos vizinhos e atingir outras partes do corpo. Tá? É assim que acontece câncer, tumores, né? 2. Células cancerosas formam tumores que podem ser considerados benignos ou malignos. Pesquise quais são as diferenças entre os dois tipos de tumores e anote os resultados no caderno. Discuta o resultado com os colegas. Bom, como não vai dar pra gente discutir, o que são os benignos? Benignos é do bem. As células são semelhantes ao tecido que originou. Então, a célula do tumor cresce de forma lenta. Na maior parte dos tratamentos, o tumor pode ser totalmente removido por meio de cirurgia e o paciente fica curado. Então, na verdade, é só um pouquinho ali de célula diferente, né? Célula de tumor. É um tumor, na verdade, é um tumor, né? Mas ele é benigno. O que vai acontecer? Vai passar por uma cirurgia, vai retirar o tumor e acabou. A pessoa está curada. O maligno é diferente. É formado por células que se multiplicam rápido e podem invadir estruturas próximas do local que se originou. O diagnóstico precoce e o tratamento podem levar à cura, porém não é garantido. Então, o benigno nem é considerado câncer, é um tumor só, mas ele não é considerado câncer. O maligno é câncer, tá? E ele cresce mais rápido, ele invade as células vizinhas, tá? Então, não é garantido que é a cura. O benigno tirou, acabou. O maligno pode ter metástase, né, que vai pegando outras partes do corpo, e não é tão simples, tendo que depois a pessoa pode ter que fazer quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos um pouco invasivos e pode debilitar a pessoa, deixá-la mais fraca. Certo, pessoal? Atividades. Leia a reportagem e responda as questões. Nascem 4 filhotes de pato mergulhão. O Zooparque Itatiba registrou a primeira reprodução por meio natural de pato mergulhão sob cuidados humanos no mundo. 4 filhotes nasceram no dia 8 de julho
de ovos incubados pela primeira vez pelos próprios pais. O pato mergulhão é uma das aves aquáticas mais raras e ameaçadas do mundo, com menos de 250 indivíduos na natureza. O Zooparque Itatiba é a única instituição no mundo que mantém essa espécie sob seus cuidados. O sucesso reprodutivo do pato mergulhão demonstra a importância da reprodução de espécies ameaçadas sob cuidados humanos. O foco principal de todo esse projeto é o aumento da população dessa ave, possibilitando futuramente a reintrodução das gerações nascidas no zoo em seu habitat natural. A. Escreva sobre a importância da reprodução, estabelecendo uma relação entre seu texto e a reportagem citada. Bom, por que a reprodução é importante? A reprodução é um processo importante para um ser vivo. Por quê? Pois é por meio dela que uma espécie é mantida. Se a gente não se reproduzir, uma hora a espécie vai acabar, né? No caso da reportagem, o sucesso da reprodução do pato mergulhão é essencial para que a espécie possa sobreviver, já que se encontra ameaçada de extinção. O que é extinção? É a espécie sumir, acabar com a espécie do mapa, de tudo, né? Tem só 250 indivíduos na natureza, é muito pouco. O que tem que ser feito, então? Colocar eles para se reproduzir, para não acabar essa espécie, tá? Porque se parar a reprodução deles, eles vão morrer e não vai mais ter no ambiente, tá? Letra B. Os filhotes do pato mergulhão herdam o material genético dos pais. Que material é esse? E qual é a relação entre ele e a reprodução? Bom, que material que eles herdam? Todo mundo herda dos pais o DNA, que é o material genético, tá? E a reprodução é o processo que possibilita a transferência do DNA dos pais para seus descendentes, certo? Letra C. Como se chama a transmissão de característica dos pais aos descendentes? Hereditariedade. Você já ouviu falar, isso aí você puxou do seu pai, você puxou da sua mãe? Hereditariedade chama isso, tá bom? 2. Em relação à meiose, que é o processo que ocorre a formação dos gametas, que são as células reprodutivas, responda: quantas células filhas são formadas a partir da célula mãe? De que tipo? Haploide ou diploide? Deixa eu achar o número 2 aqui. Bom, a meiose, gente, ela é um processo de formação dos gametas, né, de células reprodutivas, e a partir de uma célula mãe, são originadas 4 células filhas, que são haploides. O que é haploide? Quer dizer que ela tem um cromossomo de cada um da espécie dela. Por exemplo, a gente tem 23 pares de cromossomos, no total 46. Mas um vem do pai e outro vem da mãe, tá? Então, o nosso óvulo, que é a célula de reprodução feminino, tem 23 cromossomos, não pares. E o espermatozoide, que é a célula de reprodução masculina, também tem 23 cromossomos. Quando tem a fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o feminino, esses cromossomos, que é o DNA, né, o formato dele, eles se encontram e aí que forma os 23 pares, tá? Então, a célula filha forma uma célula mãe, dá origem a 4 células filhas, né? Essa primeira parte da pergunta. E todas são haploides na meiose. B. Qual a importância desse tipo de divisão celular para o organismo? Qual é a importância da meiose? A importância é que a meiose proporciona que a nossa espécie mantenha a quantidade de cromossomos, tá? E aí ela também proporciona a produção dos gametas. Pensa comigo, pessoal, se a gente tem 23 pares de cromossomos, metade vem do pai, metade vem da mãe. Para fazer um indivíduo como a gente, primeiro a célula do pai e da mãe da gente tem que ser dividido na metade e pegar um par de cada para juntar depois. E como que faz essa divisão primeiro, né? Pela meiose. Então, a meiose pega a nossa quantidade de cromossomos, divide, porque depois, na hora da fecundação, vai ter o encontro de metade do pai com metade da mãe para ter o indivíduo, tá bom? Então, a importância desse tipo de reprodução
é a produção dos gametas, das células reprodutivas do organismo. Número 3. Leia atentamente as afirmativas a seguir e corrija aquelas que julgar necessário. Número 1. Quando uma célula se divide por mitose, dá origem a 4 células idênticas a elas. Não, aqui, pessoal, tem que ser meiose, né? Ou você corrige, aqui você põe meiose, ou você corrige aqui, ó. Quando é meiose, é 4 células idênticas a ela. E mitose é 2 células, tá? Então, ou você põe que aqui é meiose, ou você põe que aqui são 2. Então, a mitose dá origem a 2 células idênticas a elas e meiose a 4 células, tá? 2. Quando uma célula se divide por meiose, dá origem a 2 células, cada uma delas com metade do número de cromossomo original. Ah lá. Agora, ele falou que a meiose dá origem a 2 células. Não, a meiose dá origem a 4 células, o resto tá certo. Cada uma com metade do número do cromossomo original. A mitose proporciona a renovação celular. Está certo, pessoal. A mitose é a divisão de crescimento celular. Quando tem um machucado aqui na gente, que corta a pele, por exemplo, como que depois de um tempo tá normal, né? Se não for muito profundo. Um machucadinho assim, que dá um raladinho, vamos supor. Depois de um tempo não tá normal? Tá, por quê? Porque teve mitose, crescimento celular ali e ficou tudo normal, tá? Número 4. A meiose proporciona a produção dos gametas, que são diploides. A meiose proporciona a produção dos gametas, mas os gametas são haploides. Diploides é todas as outras células, tá? Os gametas são haploides. O que é ser haploide? Quer dizer que ele tem só um cromossomo de cada um. Ele tem um cromossomo número 1, um cromossomo número 2, um número 3, até o 23, que a gente tem 23 pares, mas o gameta tem apenas um de cada. Porque depois tem o encontro do gameta masculino com o feminino, que é a fecundação, para a formação do indivíduo. 5. As células haploides possuem apenas um conjunto cromossômico, exatamente, enquanto as células diploides possuem 2 conjuntos cromossomos, um deles herdado da mãe e o outro do pai. Exatamente, pessoal. Isso daqui é a definição. Célula haploide são os gametas e as outras células são o resto, um herdado do pai e outro da mãe para a formação do indivíduo. Número 4. Observe a seguir a ilustração simplificada do cromossomo. Aqui, ó, isso aqui é um cromossomo, né? No núcleo de uma célula e responda as questões que seguem. Qual o número 2N e o número N de cromossomos dessa célula? 2N é se a célula é diploide. Então, aqui não tem 6 cromossomos. Então, se é 2N, é igual a 6 cromossomos. E N é igual a 3. Se essa célula se dividir por meiose, dá 3 cromossomos, tá? Eles se dividem. Cai pela metade o número de cromossomos. E a letra B, ele pede para você desenhar como seria a divisão dessa célula por mitose. E falar as etapas, né? No desenho, considere as etapas que você estudou e descreva cada uma delas. Isso está na página 100 do seu livro, que eu passei para vocês as páginas. E você, então, pega o desenho e faz, tá? Primeiro, eles ficam ali no meio da célula, depois separa, aí tem depois o crescimento e cada uma vira uma, formando 2 células iguais à célula mãe, tá bom? E na meiose forma-se 4 células com metade dos cromossomos da célula mãe. Certo, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Qualquer dúvida você vem falar comigo. Marca devolvido lá na plataforma. Um beijo, tchau, tchau, até mais.